Não compre vade-mecum antes de ver esse vídeo. Oi gente, meu nome é Alexia Cristine, sou advogada especialista em direito penal e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês quais os tipos de vade-mecum que existem e qual o vade-mecum ideal para você. Se você está no começo da faculdade, provavelmente você tem essas dúvidas, então vamos esclarecer tudo isso nesse vídeo. Basicamente, existem 3 tipos de vade-mecum e varia conforme as editoras. Algumas fabricam esses 3 tipos, outras apenas 1 ou 2 tipos, então fica tranquilo que você vai encontrar facilmente na internet, na livraria mais próxima da sua casa, esses 3 tipos de vade-mecum, tá? Então vamos lá. Existe o vade-mecum compacto, o vade-mecum tradicional e o vade-mecum de estudo, também conhecido como vade-mecum universitário. Então, vamos lá explicar cada um deles para você. O vade-mecum tradicional, ele é aquele comunzão que todo mundo tem, inclusive foi o primeiro vade-mecum que eu tive. Vou mostrar aqui para vocês. Ele é aquele vade-mecum que todo mundo tem, que é muito fácil de encontrar. É esse aqui. Ele vem assim, bem grande, capa dura. Aqui contém todas as principais leis que você precisa no teu dia a dia na faculdade, para fazer as principais provas, até mesmo OAB, tá? Esse vade-mecum aqui, ele contém as principais leis. Lembrando que, se você está no começo da faculdade, saiba que em nenhum livro do mundo, nenhum vade-mecum vai ter completamente todas as leis, tá? Somente aquelas que são mais usadas, que estão mais em voga, né? Como o Código Civil, Código Penal, Constituição Federal e algumas leis específicas, né, de cada uma dessas matérias. Então, esse aqui é o vade-mecum tradicional, né, o mais comum que a gente tem. E para vocês entenderem melhor e escolherem qual é o melhor para vocês, vou trazer vantagens e desvantagens. As vantagens deste vade-mecum aqui é que ele é bem completo, ele possui todas as principais leis que você vai precisar no teu estudo, para fazer suas provas da faculdade, para estudar para concurso, para estudar para OAB, tá? Então ele é bem legal, ele é bem completo, talvez por isso ele seja o mais comum que tem por aí, o que o pessoal geralmente compra, tá? Então ele tem essa vantagem porque ele é bem amplo, ele tem bastante lei e certamente no seu dia a dia da faculdade vai ter tudo o que você precisa neste vade-mecum. Desvantagens. Este vade-mecum aqui, como vocês podem ver, ele é bem pesado, né? Ele tem muitas páginas, tem mais de 1000 páginas, então ele realmente é um peso na sua bolsa, um peso na sua mochila, tá? Então, provavelmente você vai ter que levar ele na mão muitas vezes, o transporte vai ser um pouquinho ruim, tá? Não é legal transportar isso aqui sempre para a faculdade, eu mesma não levava, eu preferia pegar algum lá na biblioteca, em vez de levar o meu, porque realmente é muito pesado, o transporte fica muito complicado, você levar isso sempre na sua mochila, na sua bolsa, às vezes não cabe, dependendo do tamanho da sua mochila, né, da sua bolsa, você vai ter que levar outras coisas ainda, caderno, estojo, seu lanche, então isso aqui fica praticamente inviável de ser transportado todo dia. Mas lembrando que é muito importante você ter o seu vade-mecum no seu dia a dia de aula. Então, vamos partir para o próximo vade-mecum. O segundo tipo de vade-mecum é o vade-mecum compacto. O vade-mecum compacto, ele também possui as principais leis que você vai precisar usar no seu dia a dia, porém, ele é um pouco menor e mais leve do que o vade-mecum comum. Então, é muito bom porque a gente consegue ter as principais leis e ele possui um comprimento menor, uma largura menor, então isso é bem legal no dia a dia. Então, uma vantagem do vade-mecum compacto, sem dúvidas, é a facilidade de você transportar, de você armazenar, né, guardar esse vade-mecum na tua mochila, na tua bolsa. Ele é menor, mais leve, então ele é ótimo para o transporte. Eu tive durante bastante tempo na faculdade, gostei muito por esse lado, me facilitou bastante. Mas, claro que tem as desvantagens, e eu diria que tem 2 desvantagens. A primeira é que ele não possui todas as leis que o vade-mecum tradicional possui. Então, sim, ele possui as principais leis, principais códigos, porém, se você precisar de uma lei mais específica, que não é assim tão utilizada, ele não vai ter. Então, eu senti
essa diferença na hora do meu estudo, em que no vade-mecum compacto não tinha uma lei que no vade-mecum tradicional tinha. Lembrando que apenas acontece isso com leis mais específicas, os principais códigos estão ali e as principais leis específicas, né, também estão ali, tá? Então, dependendo do teu estudo, talvez não seja tão interessante adotar um vade-mecum compacto, porque leis específicas, dependendo de qual for, ele não vai ter. Outra desvantagem, segunda desvantagem do vade-mecum compacto, é que para você que é míope, talvez, ou tem algum problema de visão, talvez também não seja tão legal. Eu mesma não gosto, foi uma desvantagem que eu não gostei, por isso usei durante um tempo e já parti para outro vade-mecum. É o fato de que, por ele ser menor, ser mais leve, ter menos folhas, a leitura, aliás, as letras são menores. Então, o vade-mecum normalmente, o tradicional, ele já tem letras pequenas, né? Agora, o compacto, a letra é ainda menor, então pode ser que isso seja algo que te incomode no teu estudo. Ter um vade-mecum, né, com letras muito pequenas, que se você for ver no dia a dia, acaba sendo um pouquinho chato. Eu particularmente não gostava disso, ele tinha letras menores do que os outros vade-mecuns, então para ser um vade-mecum de estudo, ou seja, aquele vade-mecum que você vai usar todo dia praticamente, eu não gostei muito, porque não tem muito espaço para anotar, é tudo bem pequenininho. Então, neste ponto, para mim foi uma desvantagem, creio que para você talvez seja. Então, é algo para você ficar sabendo também antes de comprar. E vamos partir então para o terceiro tipo de vade-mecum, e particularmente o que eu mais gosto, que é o vade-mecum universitário, ou também o vade-mecum de estudo. Varia um pouco de editora para editora, algumas chamam de vade-mecum universitário, outras chamam de vade-mecum de estudo, então varia um pouco, mas eles são bem similares, né? Dependendo da editora que você vai encontrar, esse vade-mecum tem uma diferença ou outra, mas eles são bem similares, tá? Vade-mecum de estudo, vade-mecum universitário, tanto que deixei aqui para ser o terceiro vade-mecum, né? Como se fosse um só, porque realmente, pelo que eu vejo nas editoras, são bem parecidos, só o nome que muda, tá? E é esse vade-mecum aqui, olha só. Ele é grande, ele é enorme, né? Ele é um pouquinho mais fino, um pouquinho não, bem fino, né? Em comparação com o outro, é maior e possui aspiral. Isso aqui, gente, parece que não, mas o fato de ter aspiral facilita muito o manuseio, tá? Principalmente se você vai usar ele com muita frequência no seu dia a dia na faculdade. Então, o fato de ter aspiral ajuda bastante, é mais fácil de manusear. Dá para escrever melhor também se você for anotar alguma coisa no próprio vade-mecum, diferente desse aqui, né, que não tem aspiral. Então, você não consegue abrir ele completamente, né? Já esse aqui, você consegue. Então, você utiliza ele como se fosse um caderno mesmo. Então, ele é bem legal por esse motivo. Você consegue manusear ele com mais facilidade. Ele também contém todas as principais leis e a diferença em relação aos outros dois é basicamente essa, o fato de ter aspiral e também ele possui letras maiores, espacinho para anotar, então isso é ótimo, é o que a gente precisa no dia a dia da faculdade, então é bem legal. Então, basicamente, a vantagem desse vade-mecum, tem várias vantagens, tá? Mas a primeira vantagem, sem dúvidas, é o fato dele ter aspiral, tá? Facilita bem o manuseio, como eu falei pra vocês. É bem legal isso no dia a dia, parece que não faz diferença, gente, mas faz, viu? Outra vantagem, segunda vantagem que eu diria desse vade-mecum é o fato da letra ser maior. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, mas a letra dele é maiorzinha e tem esses espaços para anotar, tá vendo? Antes do artigo, entre os artigos também. Então você consegue fazer anotações nele, isso é muito bom para você que está estudando, olha só. Acho que dá pra ver. Você consegue fazer anotações nele, tá vendo? Então, isso aqui torna o teu estudo muito mais fácil, muito mais prazeroso. Então, o fato dele ter aspiral, ter letras maiores, ter espacinhos para anotar, eu diria que são 3 vantagens que é bem bacana para o seu dia a dia na faculdade, para o seu dia a dia nos estudos, se você está estudando para concurso público, para OAB.
e precisa ler a lei seca, né, gente? É muito importante a lei seca, então o Vademecum vai ser o seu melhor amigo. E sem dúvidas, você adotar um Vademecum desse aqui vai te ajudar muito. Eu diria que esse aqui tem umas vantagens bem bacanas, bem interessantes para você avaliar na hora de você comprar o seu Vademecum. Vou colocar aí uma quarta vantagem para esse Vademecum, é que algumas editoras dividem ele em 2 tomos, por isso que ele é tão fininho assim, tá vendo? Se for comparar com o Vademecum tradicional, tá vendo? Ele é metade do tamanho, né? Então, a outra metade tá ali na minha estante, mas são 2 tomos desse aqui, 2 volumes. Algumas editoras fazem isso. Outras editoras permanecem com o tamanho normal dele, né, do Vademecum tradicional, porém com a espiral e um pouquinho maior, igual a esse aqui que eu mostrei pra vocês. Então depende da editora que vocês vão comprar. Pode vir em 2 volumes ou pode vir em um volume só, tá? Essa é uma diferença que eu observei, a questão dos volumes. Algumas editoras fazem um volume só, outras 2 volumes, mas as características principais que eu citei pra você, que é a espiral, as letras maiores, elas permanecem, tá? Claro que nem tudo é só vantagens, também tem as desvantagens. Então, uma desvantagem que eu diria que esse Vademecum tem é o fato de que, por ele ter letras maiores, ser um Vademecum de estudo, ter espaço para anotar, ele também não possui todas as leis, tá? Então, assim como o Vademecum compacto, você provavelmente, se estiver no estudo bem específico, você não vai ter apoio neste Vademecum. Então, gente, esses são os 3 tipos de Vademecum para vocês conhecerem, se familiarizarem. Espero que eu tenha ajudado vocês na escolha do Vademecum ideal para cada um de vocês. Agora vocês conhecem os tipos de Vademecum, então não esqueçam de atentar bem as dicas que eu dei aqui na hora de escolher o seu Vademecum. E também não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal para mais vídeos e também siga a gente nas nossas redes sociais. É isso, um grande abraço para vocês e até a próxima!